De volta com o nosso RF com você e a partir de agora nós vamos para o quadro Sua Saúde. Você vai descobrir quais são os mitos e quais são as verdades sobre os cuidados que nós precisamos ter com a nossa pele agora no verão. E quem conta tudo pra gente é o Dr. Dário Rosa, que já está aqui. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Obrigada por ter aceito, viu? O nosso convite. É muito bom recebê-lo. Ai, esse cheirinho de bolo mata a gente, não mata, doutor? Mesmo. Eu estava vendo ali, são maravilhosos. São maravilhosos. Já é meu convidado para tomar um café da tarde no finalzinho do programa. Acho que eu não vou negar isso, não. Não tem como. Mas nessa época do ano, não é verão, doutor? Os cuidados precisam se intensificar quando o assunto é a nossa pele. Sim. É super importante porque, na verdade, é uma época que a gente tem uma radiação ultravioleta. É a época que a gente tem um sol incidindo de uma forma muito mais intensa na pele e chegando e causando os danos que normalmente ela provoca. Então nós temos que intensificar o uso dos protetores solares, o uso de outras proteções como chapéus, bonés, roupas de manga comprida e até mesmo roupas com proteção justamente para a gente evitar os efeitos danosos do sol na pele. Exatamente. A gente separou algumas dúvidas, não é? Que são as principais e o doutor vai contando pra gente se é mito ou se é verdade. Vamos lá. Vamos separar então a primeira? Ó, dias nublados não queimam a pele. Mito ou verdade? Isso é um grande mito, na verdade. As pessoas acham que simplesmente pelo fato de estar nublado não tem radiação ultravioleta. Pelo contrário. Ela chega em menor intensidade, mas ela acaba chegando na pele também e ao mesmo tempo ela vai provocar os mesmos danos, que são os riscos de queimadura, insolações, aumentando o risco a longo prazo de câncer de pele e inclusive causando manchas. Então esse risco diminui, mas ele persiste. Então o uso do protetor solar segue as mesmas orientações no período mesmo nos dias nublados. E até aquela questão assim, doutora, eu estou na praia, eu estou debaixo do guarda-sol, debaixo da tenda, então eu não preciso usar filtro solar, isso é correto? Não, é outro mito também. É porque a gente acha que por estar na sombra a gente tem uma proteção total contra o sol. Na verdade não é isso. Por exemplo, um guarda-sol de lona, ele chega a proteger até 50% da radiação ultravioleta, mas não protege 100%. E outra coisa que é importante também é que existe a luz que ela é refletida. Então, por exemplo, você está no ambiente da praia, aquela luz que é a radiação solar, ela reflete na areia e acaba chegando também, mesmo sem passar pelo guarda-sol e atingindo a sua pele. Essa luz também provoca dano, podendo provocar queimaduras, insolações, então os cuidados ficam mesmo debaixo de um guarda-sol. É bom ficar atento. Vamos então para a próxima tela, por gentileza. O sol queima apenas peles claras? Isso é um grande mito, na verdade. Então, assim, nós sabemos que as peles claras elas são mais predisponentes, porque elas produzem menos melanina. Então, com isso, elas têm menos proteção. Só que a gente já sabe que a pele negra também pode queimar, inclusive as peles negras são mais predispostas às manchas. Então, se a pessoa se expõe à luz, à radiação ultravioleta, ela tende mais a manchar, inclusive pode ter câncer. Existem cânceres graves, como o melanoma acral, que são típicos na população negra. E quando a população negra vem a ter câncer, são cânceres normalmente de pior prognósticos, que são mais difíceis de tratar e mais graves do que na população branca. E doutora, vou ficar em casa ou então trabalhando só no computador, eu devo passar o filtro solar? Sim. É claro que a incidência de radiação nessas condições é bem menor. Mas nas pessoas que, por exemplo, têm predisposição à mancha, você acaba tendo a luminosidade da luz, a luz do dia, a luz das telas. Então, para proteger a mancha, principalmente de manchas, porque no câncer a gente já não tem tanto risco em relação a essa luz, mas para evitar mancha é importante usar o protetor solar mesmo dentro de casa, mesmo sem sair de casa, desde que o ambiente esteja iluminado. Tem que ser um hábito, não é? Sim. Acordou, escova os dentes e já usa o seu filtro solar. Eu costumo falar que o protetor solar, a gente tem que mudar aquela perspectiva de ser um tratamento estético. Ele não é um tratamento estético, ele é um tratamento de saúde. A gente tem tantos benefícios com ele que a gente tem que criar essa rotina no nosso dia a dia e fazer com que isso se torne natural. A gente acorda, igual você falou, vai, lava o rosto, escova os dentes e logo em seguida criar o hábito de passar o protetor solar, porque isso traz tantos benefícios a longo prazo que a gente não pode deixar de criar esse hábito simplesmente porque acha que é um tratamento estético e não de saúde. Esse pode ser o principal segredinho para uma pele bem cuidada? O que a gente fala é que o protetor solar ele é o pilar de todo o tratamento dermatológico. Eu costumo brincar, eu falo até com os meus pacientes mais jovens, pega a barriga da sua avó e vê como é que é a
pele, como é que é uma pele lisinha, sem manchas, e compara com as áreas que às vezes foram expostas, que elas são mais manchadas, muitas vezes mais ásperas. Então, você considera que aquela pele ali foi protegida e as outras áreas não. O que a gente quer que as pessoas criem o hábito é de usar protetor solar para que com essa proteção ela tenha esse efeito também, como se fosse uma pele sem maior risco de manchas, sem maior risco de câncer de pele. Tudo isso com uso crônico é o pilar disso. A gente tem mais resultado, é imprescindível usar um protetor solar no tratamento anti-envelhecimento e muitas vezes creme não é tão fundamental. Ah lá, gente, já coloca aí na sua listinha, tá bom? Filtro solar top 1. Sim. Próxima tela, por gentileza. Limão pode manchar a pele sob o sol? Sim, isso é uma grande verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com a manipulação de limão. Então é muito comum no período do verão fazermos churrasco, aí fazemos aquelas caipirinhas, já esprememos o limão. E não só o limão, outras frutas cítricas também a gente tem o mesmo risco. Ela provoca uma reação direta com o sol, é uma fototoxicidade. A luz incidindo na área onde teve o contato com o limão, aquilo pode provocar uma queimadura. Muitas vezes vai causar só manchinha, mas pode gerar queimaduras inclusive com bolhas. E a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente associa isso só com limão, mas os perfumes eles também têm o mesmo efeito. Muitas vezes os perfumes têm fragrâncias cítricas de frutas e você aplica e vai se expor ao sol, você pode manchar. Então o cuidado que a gente tem que ter também é evitar usar perfumes antes de se expor ao sol. E se manchar, doutor, o que eu faço? Qual que é o primeiro passo? Primeira coisa, se for uma queimadura mais intensa, molhar com água, uma temperatura ambiente agradável e passar o protetor solar. Se for uma queimadura muito intensa, vai ser necessário o uso de, às vezes, medicamentos para diminuir o processo inflamatório e, se ficar mancha, posteriormente clareadores. Mas, inicialmente, lavar abundantemente com água e passar o protetor solar. Essas coisas que a gente vê, dicas caseiras assim na internet, de jogar leite, jogar óleo, não é indicado. Não, não é indicado. A gente tem que evitar esse tipo de coisa, porque às vezes nós usamos alguns produtos que podem, em vez de ajudar, pode até prejudicar. Piorar. Pode provocar irritação, pode piorar aquela bolha, aquela queimadura que está sendo realizada ali. Então, normalmente a gente orienta mais isso mesmo, lavar abundantemente o protetor solar e procurar um atendimento com um dermatologista, que é ele que vai orientar qual é o melhor medicamento para ser utilizado em cada caso. A próxima tela, por gentileza. O sol ajuda a secar espinhas? Muita gente acredita nisso, mas isso na verdade é um grande mito. O que acontece é que realmente o sol ele resseca a pele. Então você pega o sol, ele vai ressecar a sua pele e vai ter um aspecto de secamento das espinhas. Só que como você resseca muito, você acaba tendo um processo de rebote. Então você tem aquela melhora inicial da acne, mas com o tempo aquilo ali tende a piorar porque o organismo passa a produzir mais óleo para compensar aquele ressecamento do sol. Então no início aquela melhora inicial vai evoluir com uma piora posterior. E já que a gente entrou nesse assunto aí de espinha, doutor, ficar espremendo lá as espinhas, isso é indicado? Ah, não, isso daí a gente não indica mesmo. Não, por favor, não. Por favor, não. Assim, o fato só de manipular a espinha, lembrando que às vezes a gente pode ter uma bactéria, que é o Propionibacterium bacterium acne, e outras bactérias mesmo que podem estar naquele local. Pelo fato de manipular, você pode predispor, espalhar aquela infecção, virar uma lesão um pouquinho maior. E além disso, como você lesa a pele, você favorece inclusive a formação de manchas. Então você pode, no local às vezes que você manipulou, ter uma mancha escura, de difícil tratamento, que requer às vezes tratamentos até mais intensos, para uma coisa que seria resolvida de uma forma tão mais fácil. Apareceu então assim uma espinha, o que eu faço? Eu procuro aqueles produtos secativos? Isso. Tem alguns produtos que a gente usa especificamente nessas condições, né? Então apareceu, você usa secativozinho à noite, no outro dia ou em 2 a 3 dias aquilo ali já melhorou significativamente. Se for um quadro mais intenso, a gente orienta mesmo procurar um segmento melhor dermatológico, no sentido de que existem hoje medicamentos orais para tratamento de acne, muitas vezes, em alguns casos, eles podem até curar nos casos mais graves. Excelentes dicas, viu, doutor? Então, tira as mãozinhas. Eu sei que às vezes é difícil, mas você vai lá ficar se espremendo e aí depois você vai ficar com uma marca no seu rosto e vai, não é, ser pior para você tirar. Então, controle aí a sua vontade de espremer as espinhas e ficar mexendo no seu rosto. A próxima tela, por gentileza. A quantidade de filtro solar aplicada influencia na proteção? Sim, isso é muito importante, isso é muito legal. Porque assim, normalmente a gente tem uma quantidade ideal que a gente considera de protetor solar, que são 2 mg por centímetros quadrados. O que acontece isso? Normalmente a gente corresponde à área do rosto todo, incluindo o pescoço, uma quantidade mais ou menos de uma colher de chá.
E assim, a gente sabe que isso é o ideal. E, por exemplo, tem um trabalho que é até antigo, ele saiu em 1997, se eu não me engano. Ele pegou uma pessoa que aplicou a quantidade correta de um protetor 30 e analisou o fator de proteção. Quanto ele protegia? Ele protegeu 30 corretamente. Quando você colocou metade dessa quantidade, que seria o ideal, a proteção ela não caiu a metade. Ela era um protetor 30 que correspondeu a um protetor de 5,5, 5,5. Então, quer dizer, embora você tenha reduzido a metade da quantidade aplicada, o poder de proteção solar reduziu muito mais do que isso. Então isso é interessante para a gente ver que é importante passar essa quantidade adequada de protetor solar se você quer o resultado eficaz dele. E aquela ideia, né, de eu passei o filtro solar logo que eu acordei e eu vou ficar o dia inteiro protegida? Não, isso daí também a gente não pode se deixar levar por isso. É uma queixa muito frequente, assim, na verdade é um comentário muito frequente. As pessoas passam de manhã e esquecem de repassar durante o dia. O protetor ele tem que ser reaplicado a cada 2 a 3 horas. É claro que se você vai se expor mais intensamente, você se preocupe mais com isso, vai numa piscina, toda vez que você sair, por exemplo, da água, ou se você se banhar, você tem que reaplicar o protetor solar, mas é super importante a gente ter esse hábito também de reaplicar, porque depois de 2 a 3 horas você praticamente não tem, você reduziu muito o efeito dele na pele. Excelente. E como eu escolho o protetor solar? Eu escolho pelo fator, eu escolho pela marca, eu escolho pelo cheiro, o que é infantil pode ser usado em adulto, o que é de adulto pode ser usado nas crianças, doutor? Sim, a escolha do protetor solar a gente tem que levar algumas coisas em considerações. Então assim, primeira coisa é o FPS. O FPS é aquele númerozinho que normalmente a gente vê 30, 50, 60 no protetor solar. Ele é um marcador contra a proteção ultravioleta B. Então ele protege contra o vermelhão, contra a queimadura, né? E protege também contra o câncer de pele, mas ele não é, por si só, ele não é suficiente para conferir toda a proteção. Quando a gente vai escolher um protetor solar, além de ver o FPS, a gente tem que ver também o PPD. O PPD é um númerozinho um pouquinho menor. Então, normalmente, ele que vai fazer a proteção contra a ultravioleta A. Então, a ultravioleta A é que dá a mancha, o envelhecimento, as ruguinhas e até mesmo o câncer. Então, são esses 2 tipos de proteção que a gente basicamente tem que olhar no protetor. E um protetor solar ideal é aquele que o PPD ele é 1/3 do valor do FPS. Então, por exemplo, se o fator de proteção, que é aquele número grandinho, for 30, o PPD, que é o marcador que protege contra o violeta A e contra manchas, ele tem que ser pelo menos 10. Além disso, a gente considera outras coisas, como por exemplo, o tipo de pele, se a pele é mais oleosa, se a pele é mais seca, se precisa de um pigmento que também confere um certo de proteção contra a mancha. Então, todos esses são fatores que são levados em conta na escolha de um protetor solar. E o protetor do adulto, ele pode ser usado nas crianças e vice-versa? Normalmente, o protetor solar infantil, ele é predominantemente filtros físicos, dióxido de titânio, óxido de zinco, e eles formam uma barreira física mesmo, porque a criança ela se movimenta muito, então ela esbarra, bate, então ela precisa de alguma coisa que fique fixa mesmo a pele. Normalmente, esses protetores infantis, por serem menos alergênicos, eles podem ser utilizados facilmente por adultos, mas normalmente a gente espera que crianças usem protetores solares específicos para a idade dela. Protetor solar na infância, outra coisa que é importante, antes dos 6 meses de idade, a gente orienta não expor ao sol, expor muito pouquinho, sempre com proteção, porque não pode usar protetor solar antes dos 6 meses de idade. Antes dos 6 meses, nada. Não pode usar protetor, por isso que a gente orienta não realizar a exposição solar. A partir dos 6 meses, a gente orienta protetores solares específicos de acordo com a faixa etária. E antes a gente via, né, muitas avós, assim, o pessoal mais antigo falava, tem que dar um banho de sol no nenê, no recém-nascido. Isso hoje caiu por terra. Desde que a pessoa tome aquele cuidado de não tomar um solzinho antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, por pouco tempo não teria tanto problema se for um período pequeno, mas normalmente a gente recomenda mesmo que se evite exposição solar na infância. Tá? Excelente, doutor. Vamos para a próxima tela, por gentileza. Não é necessário passar protetor solar se ficar embaixo de guarda-sol ou coberturas. O doutor Dário já comentou sobre esse assunto, que você precisa sim passar o filtro solar, tá? Não é porque você está lá embaixo que você está protegido. Isso é verdade, isso é mesmo. Vamos para a próxima então, por gentileza. Não é necessário aplicar protetor mais de uma vez
se não entrar na água. Aí já é outra questão, né, Já doutor? é outra questão. Então, assim, o protetor ele tem que ser reaplicado a cada 2 a 3 horas, né? Isso é fundamental. E é super importante a gente ter o cuidado, porque às vezes a gente acha que estando dentro da piscina ou dentro d'água a gente não vai queimar, mas não existe isso. Se você está debaixo d'água, aquela água vai refletir e vai incidir, provocando também queimaduras na sua pele. Então o protetor tem que ser reaplicado, toda vez que você sai da água você seca o corpo e reaplica o protetor solar. E durante o dia, mesmo que você não entre na água, mesmo que você fique só debaixo do guarda-sol, você tem que reaplicar a cada 2, 3 horas. E é legal passar o filtro solar e esperar um minutinho para depois me expor ao sol? Sim, isso é verdade. Então, às vezes as pessoas deixam para passar o protetor solar logo na hora praia. de entrar na Chegou água. na praia, entrou, ele já passa o protetor. Só que o ideal é passar quando você já sai de casa, deixar aqueles 20 minutinhos antes de você começar a exposição, porque é o período, às vezes, que o protetor solar precisa para ele penetrar na pele, para ele entrar na pele e fazer aquele efeito ali que a gente vai precisar. Então, normalmente, a gente recomenda esse tempo antes. Excelente. Vamos para a próxima tela, por gentileza, de mitos e verdades, então, sobre os cuidados com a pele no verão. Protetor solar com FPS mais alto faz diferença na proteção? Sim, faz muita diferença. Quando a gente considera que, por exemplo, um FPS 50, ele vai proteger bem mais do que um 30. O que é esse número? O 30 significa que, por exemplo, se você tem um tempinho para a pele ficar, se você demora 10 minutos para a pele ficar vermelha, queimar, ele vai fazer com que isso demore 30 vezes mais. Isso seria o quê? 300 minutos. Se você usa um FPS 50, você demoraria 50 vezes mais a pele ficar vermelha. Então, um FPS mais alto, com certeza, fornece uma proteção maior. E, além disso, a gente tem que considerar uma série de fatores. Muitas vezes a gente não usa aquela quantidade de protetor ideal e a gente já viu que se você não usa o ideal, você tem uma proteção aquém daquilo que você precisa. Então, quanto mais alto, a gente acaba recomendando mais para evitar essas intempéries que podem, às vezes, influenciar na proteção. Até mesmo suor, ou se não o fato de molhar, que são coisas que influenciam. Para quem vai ficar extremamente exposto ao sol, qual que é o filtro mais indicado, doutor? Normalmente, a gente recomenda filtros altos, pelo menos uns 70, 60, com a preocupação de estar sempre repassando. Olhar o FPS, olhar o PPD. Hoje, se a pessoa vai se banhar na piscina ou no mar, a gente tem protetores solares que são muito resistentes à água. Então, um detalhezinho que às vezes vale a pena procurar, porque ele garante que o protetor fique mais tempo, mesmo que você se molhe. Então, se a pessoa for fazer uma exposição mais intensa, a gente recomenda esses fatores mais altos com esses cuidadozinhos juntos também. Excelente. Vamos para a próxima tela, por gentileza. Aplicar apenas bronzeador é saudável? Não, isso daí a gente recomenda não fazer, a gente proscreve mesmo. A gente tem que pensar no bronzeador como um produto que está estimulando o bronzeado. Então, quer dizer, ele está estimulando o efeito do sol na pele, né? Quando você estimula, então, o efeito para produzir o bronzeado, você também está estimulando os efeitos que não são benéficos, são maléficos na pele. Então, você está estimulando também, potencializando a formação de queimaduras na pele, potencializando a longo prazo o surgimento do câncer de pele. Você está potencializando todos os efeitos também que você não quer que você tenha na sua pele. Então, normalmente, a gente recomenda não usar bronzeador. Bronzeador, deixa ele lá de ladinho, Sim. Não é? Melhor não. Vamos para a próxima tela. Corpo molhado se bronzeia com mais facilidade, doutor? Não necessariamente ele se bronzeia. É claro que a água na superfície da pele ela vai refletir a luz do sol. Quando ela se reflete a luz do sol, ela acaba fazendo com que ele haja com mais intensidade na pele. E com isso, ao mesmo tempo que você pode induzir um bronzeamento, você pode induzir também uma queimadura mais intensa. Então, o dano na sua pele pode ser muito pior do que você fazer um bronzeamento adequado, usando protetor solar, esperando o tempo adequado de ação do protetor solar. Normalmente, a gente não recomenda pegar sol com a pele molhada e não usar protetor solar. E essa época do ano, não é verão, muitas famílias entram em férias, né, e procuram os destinos que tem praia ou então piscina. É indicado também, doutor, usar outros acessórios, óculos, chapéu, para as crianças aquela roupinha que também tem proteção? Sim,
Isso é super bacana. Hoje nós temos roupas que já são produzidas, inclusive com fator de proteção, com uma tecnologia super moderna, super bacana, que permite uma proteção maior. Então já temos chapéus, bonés, roupas de mangas compridas. E mesmo que não sejam essas roupas específicas com fator de proteção, a gente sabe que o boné, o chapéu, os óculos escuros que evitam os danos solares no globo ocular, que pode às vezes favorecer lesões. Inclusive as roupas compridas também ajudam a evitar os danos no sol na pele. E às vezes a gente passa também o filtro solar no corpo inteiro e acaba esquecendo dos lábios. Sim. É importante fazer a proteção também, não é? Sim. Eu costumo falar que existem algumas áreas que a gente acaba negligenciando, às vezes, nos cuidados. Ficam de lado. Ficam de lado e a gente esquece. Por exemplo, nariz, orelha. A orelha vira um pimentão, porque ninguém passa o filtro dorso das mãos. E às vezes, quem nunca ficou com o dorso do pé, com o pé doendo de tanto pegar sol, de tão vermelho. A minha cunhada ficou até com bolha nos pés, porque não passou o filtro solar. Então são áreas que a gente esquece. E a gente não pode esquecer, inclusive, dos lábios. Além de queimaduras, lesões nos lábios, é muito frequente no decorrer, depois de uma idade mais avançada, surgimento de câncer mesmo, porque a pessoa esquece de passar o protetor. E a gente já tem protetores específicos em bastões, sticks, que conferem uma proteção ótima para os lábios. Doutor, não me cuidei, não passei o filtro solar corretamente, não me protegi, fiquei lá com insolação, com bolhas. O que eu faço? Sim. Existem alguns produtos que ajudam a melhorar sintomaticamente isso. Então, assim, existem alguns produtos no mercado que ajudam. Mas o ideal, principalmente se tiver sintomas muito intensos, é procurar um atendimento médico. Alguns casos de exposição solar muito intensa, com queimadura muito intensa e bolhas muito grandes, são queimaduras graves mesmo, que precisam de um atendimento médico, um suporte clínico mais adequado. Então, assim, sempre ter a preocupação de lavar, não passar nenhum produto diferente, lavar com uma temperatura ambiente, não passar nenhum produto diferente, não passar aquele cremezinho que a avó orientou, ou que a tia, ou que a amiga, porque às vezes isso pode piorar a queimadura. E nos quadros muito intensos, realmente procurar um atendimento médico. Banho gelado ajuda? Sempre molhar ajuda bem. Uma temperatura mais amena, uma temperatura um pouquinho mais para fresca, ajuda sempre nesses casos de queimadura. Mas produtos diferentes a gente pede para evitar. Até para não prejudicar ainda mais a sua pele. A gente tem duas dúvidas de telespectadores. Vamos colocar na tela então? A Denise mandou pra gente. Olá, boa tarde, estou amando o programa. Obrigada, viu, Denise? Uma pergunta para o doutor. O excesso de protetor solar pode prejudicar a pele? O protetor solar não prejudica porque, na verdade, ele tem aquele limite de atuação. Então, se você usou aquela concentração que a gente considera ideal, a partir daí você não confere uma proteção maior. O uso do protetor solar, o não uso do protetor solar traz tantos malefícios que a gente recomenda usar em todos os casos. Até mesmo reposição de vitamina D você pode fazer oral, por exemplo, num paciente que tem risco aumentado de câncer e precisa de fazer uma proteção. Então sempre a gente tenta achar alternativas para dar uma qualidade de vida e evitar os danos nocivos do sol naquelas pessoas que estão indicadas. Vamos para a próxima dúvida? Mais um telespectador que mandou perguntinha para a gente. Vamos ver quem é desta vez. É o Evaldo, aqui de Campinas. Boa tarde, doutor. Qual é a quantidade correta de protetor solar que deve ser aplicada tanto no rosto como no corpo? Existe uma regra simples que a gente usa muito na dermatologia, que é a regrinha da colher de chá. Então, por exemplo, a gente considera o ideal usar 1 colher de chá de protetor solar no rosto, incluindo pescoço e couro cabeludo. 2 colheres no tronco, quer dizer, uma no tronco anterior, uma no tronco posterior, 1 colher em cada braço e 2 em cada uma das pernas e membros inferiores. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no total de 9 colherinhas de chá corresponderia a toda a área de superfície corporal. O corpo inteiro, tá bom? Já anota aí essa dica para a gente se proteger, até porque a gente quer evitar, não é? Sim. As manchas, o envelhecimento e até doenças mais graves como o câncer. Sim, isso é super importante. Hoje o protetor, como eu gosto sempre de falar, ele não é um tratamento estético, na verdade ele vai melhorar a qualidade de vida, ele vai evitar com que você tenha manchas, ele vai evitar o surgimento de rugas, mas
também, muito importante, evitar a longo prazo o surgimento do câncer de pele, que pode causar tantos prejuízos na vida da gente. Doutor, eu adorei as dicas. Obrigada por ter compartilhado todo o seu conhecimento com a gente, respondido aí as nossas dúvidas, dos mitos, das verdades. E fique com a gente, não é? Eu fico sim. Tá feito o convite então para comer bolinho junto com a gente, café da tarde especial. Vai aparecer para você aí os contatos do doutor, para você que quer acompanhar um pouco mais o trabalho do doutor Dário Rosa. Se você ficou com alguma dúvida, às vezes tem vergonha de mandar aqui pra gente, não tem problema, você pode mandar um direct e lá no Insta você acompanha todo o trabalho dele, pode encontrar telefone e endereços, tá bom? A gente vai pro intervalo, é bem rapidinho, não saia daí, RF com você, volta já. Eu acho que o bolo de milho ficou pronto, porque tá cheirando bolo aqui esse estúdio que eu vou te contar, minha amiga. Eu volto já, tá? Beijo.